ou seja, acelerar o processo de retorno à normalidade, nós lançamos no dia 1º de março, entramos na campanha. Nós tínhamos dificuldade, ou melhor explicando, nós tínhamos dificuldade de trabalhar ainda esse ano, pela escassez de recursos, medidas estruturais. Então, nós começamos a desenvolver as ações com medidas não estruturais. E aí entramos na campanha nacional Cidades Resilientes, minha cidade está se preparando. Começamos a desenvolver projetos com a ONU. A partir desta campanha, fizemos uma abertura, um evento memorável também, que é uma abertura do ano letivo para as atividades de capacitação e treinamento para emergência, e começamos a dar um novo norte na perspectiva de resiliência em desastre com a população duque-caxiense. Em junho, recebemos a certificação da ONU. Então, a Duque de Caxias é uma das cidades reconhecidas como participantes da campanha, onde nós temos metas a cumprir, estamos cumprindo, até chegar ao reconhecimento de cidade resiliente, que pretendemos chegar no ano que vem, até junho do ano que vem. O prefeito foi nos apoiando em todas as medidas não estruturais. Veio dando estrutura e criando os símbolos e organizando a defesa civil local. Participou apoiando dessa campanha. Criou o decreto do Dia Municipal para a Redução de Desastre, que ficou agora no dia 23 de maio. Seguindo o modelo do Marco de Ação de Iogo, que era fazer, como a primeira medida, fazer com que a redução de risco de desastre seja uma prioridade. E o prefeito começou a demonstrar vontade política, inclusive para a Câmara também de Vereadores, que estavam seguindo nesta linha. Fizemos um evento memorável na Praça do Pacificador. A Defesa Civil pôde, nesse dia, exibir o seu novo uniforme. Nesse momento, esse aqui é o doutor Lauri Vilar, é o vice-prefeito. Neste dia 23 de maio, foi o dia da explosão da Petrogold. Estávamos em franca comemoração e integração com a rede de voluntárias na Praça do Pacificador. Nesse momento, o vice-prefeito estava falando comigo e com o coronel Sérgio Simões, que estávamos em Genebra, conseguimos fazer uma videoconferência, uma transmissão simultânea, porque a nossa intenção era dar parabéns, boas-vindas, é isso mesmo, cidade, é isso mesmo, rede de voluntários, vamos celebrar e nos integrar cada vez mais ao sistema de defesa civil para reduzir desastres na cidade. E aí explodiu a Petrogold, nós tivemos que encerrar o evento na metade dele, porque a nossa equipe teve que se deslocar para poder fazer toda a ação de assistência. Mas ainda assim o evento não perdeu o seu brilho, né? E mais, aumentou o número de voluntários dentro da rede a partir desse evento e dessa ação. Daí nós nos debruçamos a desenvolver, a conhecer mais o Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais e também a cumprir os outros protocolos do Marco de Ação de Iogo. Então a Defesa Civil já começou a se organizar, né, e começamos a desenvolver o nosso Plano Municipal de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais. Organizamos um Centro de Coordenação e Controle de Operações, o COP. Criamos o Centro de Vigilância Meteorológica, CVMET, e já tínhamos criado o CEPED. Juntando agora os três, estamos em vista de criar o nosso CEMADEM municipal. Ainda com parcos recursos, mas com o direcionamento e a orientação da Secretaria de Estado de Defesa Civil, para que cheguemos a essa monta e assim desenvolver uma cobertura de previsão e mobilização com vista à redução de desastre em Caxias. Estamos em fase final do nosso plano municipal de redução de risco, onde a empresa Regeia está desenvolvendo e terminando esse projeto. Fomos contemplados, mais uma vez, com a força do Estado, com a implantação de 18 estações de sirenes e 5 estações pluviométricas na cidade de Caxias. O plano está em operação e isso nos deu a capacidade de criar
o nosso sistema de alerta e alarme comunitário para chuvas e inundações. Porque nós temos esses dois pilares, maiores problemas em Caxias, que está ligado a deslizamento e a inundações. Então, criamos ali o sistema 2C2I. Já entregamos o plano de trabalho ao Estado, já mapeamos os 18 pontos, trouxe aí uma parte só do trabalho para que os senhores possam ver onde estarão. Não ainda conseguimos cobrir todos os pontos de riscos apontados pelo DRM, né? Mas já cobrimos cerca de 70%. E priorizando essas 18 estações pelas áreas mais afetadas em períodos de anormalidade. E que nós vamos estar cobrindo com essas 18 estações de sirene cerca de 20 comunidades vulneráveis. E vamos realizar o primeiro exercício simulado de desocupação dessas 20 comunidades, que deve estar, o número ainda de residências ainda está sendo fechado pela minha equipe, residências que estão na área vermelha, mas nós vamos fazer o primeiro exercício simulado de desocupação nas comunidades, nas 20 comunidades ao mesmo tempo, a exemplo do que acontece na cidade do Rio de Janeiro, no dia 29 de novembro, que é o Dia Estadual para a Redução de Desastres. Então, nós assumimos o compromisso de 2 vezes ao ano, uma vez em cada semestre, trabalhar a desocupação, treinar a desocupação nas comunidades. Uma no dia 23 de maio, que é o Dia Municipal para a Redução de Desastres, e a outra no dia 29 de novembro, porque ela praticamente ela encerra o ano letivo para as atividades de capacitação e treinamento, porque chega dezembro, já é o período que a gente tem que estar pronto para poder responder. 59 núcleos comunitários organizados, e vamos fazer um seminário com eles para estreitar. Então, a estratégia de desocupação é um exercício que precisa ser simples, né? As famílias têm o direito, como o coronel Luiz Guilherme já falou, as famílias têm o direito de saber que estão na área vermelha, né? E precisam ter a certeza e também o direito que elas não estarão sozinhas e nem sem orientação do que elas podem fazer mediante as ameaças de desastres naturais. Então, a rede de agentes públicos e voluntários já identificada a residência, vão estar interagindo com ela, vai identificar um representante de cada família, convidando a participar do exercício. Lá ele vai cumprir alguns protocolos e vai receber para o exercício um voucher. Esse voucher, cada família que tiver com esse voucher, ele vai esperar o toque das sirenes. Ao tocar a sirene, ele sai vai andando mesmo, em direção ao ponto de apoio. Chega no ponto de apoio, ele vai encontrar o representante do governo, agente público e a rede de voluntários lá esperando por eles. Vai entregar o voucher, ele vai ser cadastrado para poder dar validade ao exercício, saber qual o percentual de participação que tivemos, e lá ele vai receber um brinde, que nós esperamos entregar a ele uma camiseta, e do Eu Participo. Como fosse eu apoio, eu participo, essa mobilização de desocupação, e ele começa a cada vez mais dar visibilidade e a participar das ações de resiliência dentro da cidade. Um exercício simples, mas que vai fazer diferença, como já faz diferença na cidade do Rio de Janeiro. Antes disso, uma vez eu ouvi de um general, e faz toda a diferença quando a gente estuda a inteligência. Ele falou que contra a arma desconhecida não há defesa. Ninguém se prepara para o que não existe, ninguém se prepara para aquilo que nunca viu. Nós, no início aqui das preleções, foi falado que o desenvolvimento vem sempre a partir de uma crise. Mas nós que participamos do sistema de proteção e defesa civil, sabemos que uma vez, quando a ameaça é conhecida, uma vez, quando algo acontece, nós temos o dever de nos prepararmos, de nos integrarmos, porque pode acontecer de novo. Então, o sistema de sirene é uma realidade, é um sucesso já no estado do Rio de Janeiro, e não tenho dúvida, será também, em pouco tempo, um sucesso no país, porque já passa a ser o maior programa brasileiro de mobilização preventiva,
para evitar desastres, ou seja, reduzir o número de mortes nos desastres de origem natural. Então, nosso país se faz representar no cenário internacional com uma ação relevante. Nós também estamos com um projeto nas escolas, porque tive a oportunidade de dirigir o Centro de Treinamento para Emergência da Defesa Civil da cidade do Rio de Janeiro por 2 anos, e foi quando nós tivemos a oportunidade de amadurecer e sermos pioneiros na implantação das sirenes. E lá nós aprendemos muito, e uma das coisas que marcaram a nossa experiência profissional: as crianças, hoje, movidas pela capacidade e o acesso da comunicação, elas fazem muita diferença no processo de tomar decisão das suas famílias. E foi um grande sucesso fazer o exercício simulado das sirenes nas escolas, que vem sendo feito até hoje. E lá em Caxias nós também entramos com um projeto semelhante, cujo nome é Escola Segura, Alunos Resilientes. Nós ainda não tínhamos a sirene, não podemos fazer com a sirene, mas nós estamos usando as ações de desocupação para emergência de incêndio. Todas as escolas têm um sistema de canalização preventiva, né, às vezes não funcionando ou funcionando mal, mas ela tem uma campainha que nós vamos lá, consertamos a campainha, tocamos a campainha e desocupamos todas as crianças. E quando as sirenes se tornarem concreto na nossa cidade, as escolas, principalmente próximas às áreas de risco, vão estar treinando esse conceito, e isso fez toda a diferença nas comunidades do Rio de Janeiro. Os filhos dando orientações seguras aos pais, os pais, às vezes, na sua visão, tendem a permitir que haja uma linha muito fininha entre a vida, o valor da vida e o valor do bem. Mas a criança não, ela é direta. Então ela guardou uma coisa: tocou, saia de casa e vá para um ponto de apoio. E nisso ela é bem clara e bem segura das suas ações, e isso ela conseguiu arrastar sua família em favor da vida. Nos exercícios na cidade do Rio de Janeiro, na primeira sequência de 7 exercícios, mobilizando mais de 15 mil famílias, né, nós ficamos com um percentual de 70% de participação. Então, isso foi extremamente positivo. Né, e eu, por ter aprendido lá e acreditar nesse sistema, não quero perder essa oportunidade do município de Duque de Caxias, né, que também precisa e que também está se preparando para essas ações. Então, meus amigos, finalizo aqui a nossa palavra com esse pensamento. Eu acredito que quem dá o melhor de si mesmo para ajudar a sua gente, encontrou o caminho para que seja mais fácil aos seus seguidores alcançar o sucesso. Então, muito obrigado, foi um prazer estar com os senhores nesta noite. Forte abraço. Parabéns, coronel. Vou refazer a mesa aqui, mas quero dizer que eu trabalhei com o Alexandre Cardoso, fui superintendente da Secretaria de Saneamento do Estado, e o professor Valdo, naquela época, não, antes disso, Projeto Reconstrução Rio, o professor Valdo, a gente tinha deixado para o governo seguinte, que foi o governo Marcelo Alencar, pronto a compra dos radares que hoje estão sendo comprados. 20 anos. 20 anos demorou para se comprar, já se falava naquela época da necessidade, né? Demoramos 20 anos só para memorizar como é que é difícil essa coisa. Está lá o INEA realizando uma coisa, na época a gente estava fundando o CIMERG, o professor Valdo foi a São Paulo, foi não sei o quê, trouxe toda a informação, etc. e tal, demorou 20 anos para se realizar isso aqui. Eu ia pedir aqui ao Fonteles para retornar, Flávio, coronel, nosso secretário, desculpa, Marcelo, não é isso? Marcelo é o seguinte, o Alexandre Cardoso toma cuidado, porque um homem é bom de adjetivo e, né, o cara é perigoso. Tá? Puxar uma cadeira aqui, Marcelo. Então, eu acho que foi extremamente abrangente, extremamente
produtivo para todos nós. Estamos aqui as 3 esferas, a prefeita realmente participou, foi excelente. Está aberto aqui para todas as esferas, né? Colocaram o esforço. Eu acho que a grande meta é conseguir essa integração, o que é muito difícil. E depois ainda tem o seguinte, que a questão ambiental, a questão dos riscos, a questão dos desastres, é um problema transversal por todas as atividades humanas. Então, ela deveria estar presente também em todas as outras secretarias, uma atenção especial, porque afeta a tudo, afeta a saúde, afeta o desenvolvimento econômico, afeta tudo, né? Então, assim como a questão ambiental, essa questão dos desastres está intimamente ligada. Está aberto aqui para quem quiser fazer uma pergunta. Cláudia, né? Bom, mais do que uma pergunta, é uma declaração, né? Envolvido aí nesses trabalhos, nos diversos entes aí também, recentemente mais com Caxias. Mas eu não posso deixar de registrar aqui, apesar do Flávio já ter tecido algumas considerações, a importância desse fórum, Iara, e você e o professor Benedito. Não é nenhum cumprimento formal, mas efetivamente quando várias forças se ligaram, inclusive CREA, presidência do Clube de Engenharia e outros, academia, né, empresas privadas, no momento do desastre, se coligaram para tentar dar a impressão que o Estado não estava presente, o Estado com E maiúsculo e não apenas o Estado do Rio de Janeiro. Esse fórum aqui foi um dos que deixou claro que não faltava estrutura formal para fazer frente aos desastres. Isso aconteceu em 2010. Na verdade, a fotografia do primeiro fórum ali está 22 de fevereiro de 2011, mas não foi o primeiro, na verdade. Nós tivemos aqui antes. E aquela iniciativa, em 2011, de todos que estão sentados aí, mostrou que a gente optou pelo caminho certo. Na verdade, essa opção para valorizar a função do Estado, do serviço público, como coordenador, fundamentalmente como executor das políticas públicas frente a desastre, essas ações mostraram-se absolutamente positivas, e eu que dá força, eu tenho certeza, para todo mundo aí, levar essa luta, que foi uma luta política muito intensa, e a destacar aí a atuação de vocês dois e também do Ricardo Latiger, nosso colega, que à época deixamos muito claro, na estrutura formal do Estado, nós tínhamos uma divisão de geotecnia, na EMOP, que foi absolutamente desconsiderada naquele momento para a tentativa de criar uma estrutura nova. E já naquele momento nós falávamos claramente, nós não precisamos de estrutura nova, nós precisamos de trabalho coordenado e trabalho técnico qualificado. Mas fica esse meu registro, quero dizer isso, porque afinal de contas temos uma conferência de estabilidade de encostas amanhã em Angra, começando, né? Em que certamente, se vocês olharem a programação, não há representante do Estado. É muito interessante essa programação. Não há representante do Estado. O Tiago certamente representará o Celso virá. Maravilha. O Celso virá, tem a representante das prefeituras, mas não há representante do Estado. Então, mostra que, efetivamente, isso que está sendo colocado aqui, certamente encontraria um espaço maravilhoso lá amanhã. Mas isso mostra também que a opção que foi feita, inclusive por uma grande parte da academia, foi uma opção falha. E a gente não fala isso com nenhuma alegria. Na verdade, é apenas uma constatação, né? Mas fica a minha pergunta aí para o Tiago, como é que ele viu esse gráfico apresentado pelo Flávio, né? Que, na verdade, esteve aí inserido dentro da colocação de todos os outros, porque, afinal de contas, você é o ente que está mais distante da gente, apesar de toda hora nós estarmos juntos aí em Brasília e aqui no Rio também. Como é que você viu essa questão do arranjo institucional e a questão dos protocolos? Não, o Cláudio é velho de guerra, né? Eu acho que foi muito tocado aqui no assunto, né? Todos os palestrantes, a questão da visão política da coisa. Então, nós sempre trabalhamos, os profissionais do Brasil não devem, tanto na área de geologia, de geotecnia e outras áreas correlatas de defesa civil, a profissionais
de outros países. Eu acho que nós temos um corpo de especialistas que ninguém conhece melhor o território do que nós. Nossas obras que estão aí, nossas rodovias, esses túneis, né, demonstram o autoconhecimento que nós temos. Mas nós temos um histórico enorme de desarticulação. Né? Quando a gente entrou em 2003 para trabalhar na área de risco, é uma área muito pequena. Nós trabalhamos numa lacuna na Defesa Civil, nós chamamos a CPRM, chamamos todas as instituições que trabalhavam e de lá para cá, né, Cláudio, acho que deu uma melhorada significativa. Eu acho que é um salto quântico, inclusive em relação à função dos desastres, dos mega desastres que começam para a mídia, né, em 2008. Eu vejo com muita felicidade o arranjo que está se desenhando no Rio de Janeiro. A compra assistida que foi mencionada pelo Flávio é um exemplo de um trabalho interdisciplinar que nós estamos tentando executar, bastante difícil, diga-se de passagem, muito complexo, que é um processo em que a gente vai tentar fazer numa condição excepcional em Petrópolis, no nosso ver, por mais que ainda não tenha o maior registro, é o município, acredito, o município do ponto de vista geológico mais complicado desse país, né? Pelo menos tem a maior recorrência, só não teve a maior chuva até agora. E então, o que nós vemos, assim, esse é um exemplo claro em que o INEA, o DRM, né, a Prefeitura de Petrópolis, nós e outros atores vamos tentar desenvolver um trabalho conjunto de extrema complexidade, difícil do ponto de vista social, que é mexer com assentamento. Então, a resposta que a gente pode dar é a melhor possível, né, do que nós vimos lá. Né. Nós sempre tivemos um histórico de tentar trabalhar, ainda que com uma pouca estrutura, bancar as instituições que trabalham nessa área. Nós ajudamos muito o IPT a ter do ponto de vista de reforço, a Fundação GeoRio, quando você trabalhava lá em 2003, a CPRM, que foi um trabalho hercúleo para trabalhar, para sair um pouco da prospecção mineral, para trabalhar um pouco com a parte de risco. Foi um trabalho lá com 2 espiões lá dentro, em 2007, com orçamento. Iniciamos um trabalho, Flávio, que eu estou sendo quase que ingrato, assim. Em 2009, nós estamos fazendo um trabalho com o Dourado, Francisco Dourado, se não me engano. Faltou dinheiro. No último dia 31 de dezembro, nosso 100 mil, que ia fazer o nosso primeiro projeto piloto com o DRM, nos tiraram, sequestraram empenho às 5 da tarde, não fizemos o bendito do contrato com o DRM. E atrapalhou muito, porque esse é um trabalho que a gente tem que se fazer, né? De frente à imprensa, de frente às defensorias públicas, ao Ministério Público, bancar as instituições, prefeituras, o PEAR lá da Urbel, desde a década de 90,